Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Falando de Períneo. Hoje é a gravação do nosso 5º episódio. Já temos aí 4 anteriores, então para você que ainda não acompanhou, para você que ainda não viu, não ouviu, procure aí no YouTube, Spotify, no Deezer, para ver assim, todos os temas anteriores foram muito legais. E o tema de hoje também é muito interessante, é um tema que gera muita dúvida, muita curiosidade, que é a terapia tântrica, tá, pessoal? E para conversar com a gente, eu trouxe a terapeuta Jade. Gente, a Jade é a Jade Souza, psicóloga, coach de relacionamento e sexualidade, terapeuta tântrica, restauradora e sound healing. Ela atua com foco na educação sexual psicossomática, a partir da consciência corporal e energética, buscando, através do movimento, ressignificar questões que impeçam o fluir da sua energia vital. Muito interessante, né, gente? Então, muito bem-vindo, Jade. Muito obrigada, primeiro, por aceitar aqui o nosso convite. Sim, obrigada, Luana. Fiquei muito feliz com esse convite. Eu acho que é incrível falar sobre sexualidade, ter espaços onde a gente possa conversar abertamente sobre sexualidade, que é um tema que cabe a todos nós, né? E um campo de tanta amplitude que às vezes a gente reduz a coisas tão específicas. Eu acho que é uma oportunidade de a gente esclarecer, e principalmente sobre a terapia tântrica, né? Ainda existe muito tabu, às vezes visões distorcidas. Eu acho que é importante ter esse espaço de fala livre. Para a gente esclarecer, exatamente. Eu estava conversando aqui, gente, com a Jade nos bastidores, antes da gente começar a gravar, e eu comecei a ler um pouquinho da terapia tântrica durante a pandemia. Eu acho que todo mundo que ficou em casa um pouquinho foi estudar alguma coisa, né? E aí eu li um pouquinho da terapia tântrica e é um mundo realmente que se você colocar na internet, você vai achar várias coisas, né? Então eu acredito que conversando com uma especialista, conversando com quem tem realmente a vivência, não ficam visões deturpadas e preconceituosas até que tem em relação à terapia tântrica. Mas antes da gente falar, Jade, da terapia tântrica em si, eu quero saber quem é Jade, quem foi Jade, até ela chegar aqui no Tantra, como é que foi? Fala aí pra gente, por favor. Ah, claro, com certeza. Isso é uma história que eu já contei tantas vezes e eu adoro contar, porque na verdade o Tantra veio pra minha vida de uma forma extremamente inesperada, assim. Eu sou mãe, né? Eu tenho 2 filhas, uma de 8 e uma de 11 anos, fui casada durante 11 anos e sempre tive questões pessoais da minha história de vida mesmo, bloqueios, traumas. Eu acho que muitas de nós já passaram por situações desse tipo que me impediam de me entregar completamente no meu próprio relacionamento, independente de amar muito a pessoa que estava comigo, mas tinha questões minhas que às vezes me fechavam em uma bolinha. E aí chegou um determinado momento da minha vida, né? Eu sou psicóloga também, né? Eu sou psicóloga, então sempre trabalhei com essa questão do olhar mesmo sobre o que está lá dentro, né? O que vem. E dentro da minha abordagem, que é corporal, eu também sempre trabalhei com essa consciência corporal, energética, movimento do corpo, sensações. Isso sempre foi muito presente na minha vida. E aí chegou um momento em que eu comecei a ver que esses meus bloqueios, né, essas coisas que me impediam de ser livre, de acessar a minha vitalidade, de autoestima mesmo, eu não me achava bonita, eu não gostava do meu corpo, eu não estava satisfeita quando eu me olhava no espelho, e o meu parceiro na época que me validava, né, que ficava num lugar de dizer, não, isso é bonito, isso é... Tá? E dependia muito, assim, de um olhar externo. E aí eu tava conversando mesmo com uma amiga em algum momento, isso já na fase final do meu relacionamento, e essa amiga me indicou uma terapeuta tântrica. Nunca tinha ouvido falar, não sabia o que era, e aí ela falou sobre essa questão para trabalhar traumas, né? E eu fiquei curiosa, eu disse, caramba, eu faço terapia, né? Eu tô aqui no meu processo de estudo na época da psicologia, já fazia minha terapia, tratava desses assuntos nesse campo verbal, mas tinha alguma coisa que precisava ser acessado no meu corpo. E aí eu fui para essa sessão, na época escondido, né? Toda essa questão do tabu, do receio, né? E tudo mais. Era uma moça que era de outro país. Eu fui lá ser atendida por ela e eu achei isso incrível, assim. A seriedade, o profissionalismo, o lugar de fala. Eu sempre digo para todo mundo, assim, que vai buscar a terapia tântrica, sinta a confiança no espaço da pessoa que está com você. Porque você não chega e vai fazer uma massagem, né? Muitas pessoas pensam no Tantra só como uma massagem tântrica. Isso. Então você não chega e vai direto fazer a massagem. Você tem um momento de fala, você vai conversar, contar da sua história, como que você lida com o seu corpo, quais são as questões que você tem. E aí nessa sessão ela fez isso comigo, uma anamnese, né? Perguntou sobre toda a minha história, relação com o meu corpo, relações sexuais, questões de medos, abusos, tudo que estava relacionado a isso. E depois a gente foi para massagem.
E aí foi para massagem sensitive, né, que é uma massagem de toque bem sutil. A gente vai falar mais sobre a massagem tântrica, mas a sensitive são toques sutis, assim, nessa primeira penugenzinha do corpo. E foi só isso na primeira sessão. Ela fez a sensitive no meu corpo todo, sem roupa, né? A massagem tântrica ela é feita em sua maioria com a pessoa sem roupa. Eu digo em sua maioria porque dependendo da questão da pessoa é possível começar também de outras formas, adequar, né, o processo. É importante salientar, né? Isso, mas comigo já foi sem roupa, mas fez essa sensitive que não toca nos genitais, é só no corpo todo, né? E eu fui para um lugar de muita dor. Então, eu chorei rios nessa primeira sessão, eu acessei medo, raiva, um monte de coisa referente às minhas histórias, os meus abusos que eu já sofri, né, as coisas que me faziam entrar naquele espaço de bloqueio, mas ao mesmo tempo era um campo de liberação muito profunda, através daquele choro e de tudo que estava acontecendo. Sim. E de me sentir amada e respeitada no toque. E só isso já virou uma chave grande em mim. E aí, a partir daí, né, depois que eu já estava separada, foi que eu comecei a buscar realmente participar de vivências. E aí eu fui entrando, né, porque é um mundo. Isso. Então, fui entrando em vivências, cursos, trabalhando os meus processos, até chegar nas formações e entender que eu poderia levar isso para o meu trabalho profissional também. Ótimo, que história bonita, Jade, é uma história muito legal, né? E aí, então, pra gente começar agora falando do Tantra em si, o que é o Tantra? Explica aí pra gente. Então, o Tantra é uma coisa bem difícil de explicar de forma falada, mas eu costumo dizer, eu acho que muitas pessoas falam de uma filosofia comportamental. Mas, na verdade, não é uma filosofia só porque não é algo teórico, né? É experiencial. Eu acho que é uma experiência comportamental que a gente leva para a transformação da vida toda. Então, o Tantra é um modo de ver a vida. A partir dessa visão do Tantra, a gente tem como base alguns princípios, que a gente costuma falar que é amor, consciência e presença. Então, levando esses princípios básicos para todas as coisas da nossa vida, a gente vive o Tantra. Isso é muito além da sexualidade. Você vê que quando a gente fala sobre isso, a gente não está falando sobre sexo, sobre corpo, sobre toque. A gente está falando de algo maior, né? Então, trazer amor, consciência e presença para tudo que a gente faz e para todas as relações. Isso transforma a forma como eu olho para o mundo, para as relações com as pessoas e principalmente para o meu corpo. Porque hoje em dia, né, nesse mundo em que a gente vive, é tudo muito objetificado. E aí, quando a gente olha para as pessoas com amor, presença e consciência, a forma como eu vejo um corpo nu na minha frente é completamente diferente da visão anterior de um corpo nu erotizado. Sim. E aí é onde vem a sexualidade no Tantra, que aí já é uma outra questão. Mas o Tantra é uma experiência de vida que transforma a forma como a gente olha as questões, trazendo como base o amor, a consciência e a presença. Tá vendo, gente, como é bom a gente saber, porque realmente, quando a gente fala em Tantra, ou quando a gente fala em massagem tântrica ou em terapia tântrica, acaba que muitas das pessoas só veem a parte sexual da coisa, né? E aí, Jade, me explica, então, na verdade, explica aqui pra gente como que chegou nessa parte sexual, como que o Tantra chegou nessa parte da sexualidade, enfim, que é o que a gente vê mais quando a gente pesquisa, né? O que a gente vê mais é o Tantra relacionado à sexualidade. Então, o Tantra antes, né, vinha desde a época dos Drávidas, né, muito tempo atrás, onde eram feito esse trabalho mais voltado para meditação, para yoga, né, para as práticas corporais. A gente vive aqui nesse mundo, nesse corpo. Então, o nosso corpo é o nosso templo sagrado aqui. E aí, a partir desse olhar para o corpo sagrado, que se começam os movimentos corporais. E aí, quando a gente vem para o Ocidente, né, essa questão da sexualidade é muito forte. E quando a gente fala de sexualidade, na verdade, eu não estou falando apenas do ato sexual, estou falando de uma energia de vida, né? Eu não sei se você já ouviu falar sobre Kundalini. Já. Pois é, a Kundalini é a representatividade da energia sexual, né? Ela é representada como uma cobra que fica adormecida ali na base da nossa coluna, e a gente trabalha em todas as práticas tântricas, respiração, movimento, som, massagem, a ascensão dessa Kundalini. Então a gente busca desbloquear todas as couraças e tensões corporais, físicas que estão registradas aqui no nosso corpo pelas nossas experiências, para elevar essa energia sexual, que é a energia da vida, do movimento, da criação e da ação. E aí tudo que a gente faz da vida, trabalhar, a gente está aqui trabalhando, fazer
exercício, estudar, tudo isso tem a ver com a energia sexual. Só que a gente reduz muito, né? Isso. Falou de sexualidade, falou de energia sexual, tá falando de relação sexual. Isso, exato. E aí esse olhar do Tantra pro corpo vem muito nessa busca pela ascensão dessa Kundalini, que é a energia sexual, que ela é vital e ela tá aqui no meu corpo físico. Então, para que eu acesse essa energia, eu preciso respirar mais, eu preciso trazer movimento para o meu corpo, para destravar as couraças, tensões que estão aqui, para trazer a ascensão dessa energia. E eu não tenho como fazer isso sem acessar o meu corpo físico. Sim, entendi. Muito interessante mesmo. E aí, eu vi também, né, Jade, na internet, me corrija se eu vi errado, mas enfim, que o Tantra também está relacionado à questão do prazer em tudo que você faz, sim, né? O exemplo que ela deu dessa menina que eu estava assistindo, ela falando assim, hoje em dia a gente faz tudo muito automático, né? Toma banho rápido porque eu vou deixar a menina na escola. Como meu café, eu mastigo ali, às vezes nem lembro, terminou o café, nem sei o que comi. Não saboreei, não experimentei o que é que eu estava, não tive as sensações realmente do que a gente sente. Deixa o menino na escola, vai trabalhar, faz tudo no automático. E o Tantra está relacionado, me corrija mais uma vez, como eu disse, a você prestar atenção nessas sensações que você tem ao longo do dia, no dia a dia da gente, né? Não é verdade? Sim, o Tantra, ele é puramente sensorial. Então, quando eu falo em ser sensorial, eu trago de novo os princípios básicos que eu falei, amor, consciência e presença. E aqui eu vou falar da presença. A gente não faz as coisas com presença. Às vezes a gente tá, né, tomando um banho, pensando o que vai fazer depois, almoçando, pensando o que vai fazer depois. Tá sempre nessa aceleração, né? Isso. É uma vida quase que robótica. E todos os dias, muitas pessoas vivem todos os dias fazendo as mesmas coisas. Sim. Então a gente passa a não sentir nada. E se o Tantra é sensorial, tudo que eu faço sentindo é tântrico. Então, eu costumo dizer que você pode dirigir de forma tântrica, você pode lavar uma louça de forma tântrica, você pode varrer uma casa de forma tântrica. Ah, mas como assim, Jade, eu posso fazer isso de forma tântrica? Basta você estar presente, observando o teu corpo, respirando, percebendo as sensações. A gente vai falar muito sobre movimento, né? Que é um outro princípio. Eu preciso mover o meu corpo para sentir a minha energia e para ir em lugares diferentes. Então, se eu lavo uma louça com uma música, dançando, eu posso fazer a mesma coisa de forma tântrica ou não. Então, se eu tô lavando uma louça e eu tô dançando uma música qualquer, aleatória, né? Tô ali fazendo aquilo, mas não tô prestando atenção no meu corpo, então eu só tô dançando e lavando a louça. Mas eu posso lavar a louça e dançar e respirar e perceber o meu corpo. Nossa, que gostoso, uma sensaçãozinha gostosa. Vou mexer a pelvis, e aí mexer a pelvis. Nossa, meu corpo tá travado, deixa eu dar uma mexida aqui. E aí você traz consciência e presença para aquilo que você está fazendo. E uma grande chave de toda e qualquer coisa que se faça tantricamente é fazer isso respirando. Porque a respiração é onde nós trazemos prana, né? O prana é a vida. Então, eu trago vida para dentro do meu corpo à medida que eu respiro. Então, a gente respira isso daqui, do que o que a gente realmente pode respirar. Com todas as práticas tântricas, às vezes a gente incentiva respirações mais profundas do que a gente está acostumado a respirar. Porque se eu respiro mais profundo, eu abro espaço dentro do meu corpo para sentir mais. E se você tomar uma respiração agora, mais profunda do que você está acostumada, puxando o ar pelo nariz e soltando pela garganta. Só isso, se você trazer atenção para o corpo, você percebe que parece que abre um canal aqui dentro, que está ligando o quê? O nosso genital, o nosso coração e a nossa garganta, que é um canal de expressão. Então, se eu trago essa respiração consciente em tudo que eu faço, eu vivo tantricamente. Nossa, eu já vivia tantricamente, não sabia. Algumas questões no meu dia a dia, no dirigir, como você falou, no lavar a louça, no lavar um banheiro, eu já vivia tantricamente, não sabia. Tá vendo, gente, como é interessante, como é importante essas informações para a gente desmistificar essas questões todas. E vamos falar então agora já da massagem tântrica, que eu tenho certeza que é a dúvida e a curiosidade de todas as pessoas. Como é que ela funciona? Quem é que pode fazer? Vamos lá. Então,
tem muitas pessoas, que bom que você falou até isso do quem é que pode fazer, né? Hoje em dia eu acho que foi meio que banalizado essa coisa da massagem tântrica, né? Essa prática da massagem tântrica, porque muitas pessoas aprendem técnicas, manobras mesmo, que a gente faz nos genitais, e faz isso como massagem, dizendo que é massagem tântrica, mas está muito mais com o objetivo de dar prazer para alguém. Da erotização. Ou da erotização daquilo que a gente faz. E a filosofia, né, a ideia do Tantra sensorial, da vivência do Tantra através da massagem, é justamente para trazer essa consciência da presença do amor e da consciência a partir do nosso corpo. Então, antes de falar da massagem tântrica, eu quero falar do processo da terapia tântrica, porque eu acho que uma coisa está conectada à outra. Os mesmos movimentos que se faz numa massagem, que pode ser corporal e pode ser íntima, ela pode ser feito de forma erótica e ela pode ser feito de forma terapêutica. Exatamente os mesmos movimentos. O que é que muda? O que é que torna uma massagem erótica ou uma massagem terapêutica? É a intenção. Então, quando eu estou fazendo de forma erótica, o meu intuito é provocar o outro através de um estímulo externo. Então, geralmente tem contato, né? Contato físico, provocação de olhares, uma série de outras coisas que vão além dos toques, das manobras, né? Quando eu faço isso de forma terapêutica, existe um processo que a pessoa vai ficar dentro dela, então geralmente ela fica de olhos fechados, num espaço de sentir o seu próprio corpo, não existe contato visual, não existe contato corporal, né? E as manobras, né, os toques, eles são feitos com o intuito da pessoa sentir o corpo dela em um espaço não sexual. Porque quando a gente está acostumada ao quê? A mente, né, ocidental, ela está muito ligada assim. Alguém tocou o meu corpo, eu vou ficar excitado e vou querer chegar a um orgasmo. Isso. Ou uma ejaculação, no caso do homem. Então, é muito pré-determinado isso na mente das pessoas. E aí, quando você vai para um espaço onde você pode sentir o seu corpo nu, em um estado vulnerável, porque você está ali e você está sem controle. Você está de olhos fechados, você está com seu corpo, com seu corpo ali entregue, para que outra pessoa lhe toque, sabendo que você não vai interagir, que você não vai tocar o outro, não vai haver troca, eu só vou ficar nas sensações do meu corpo. Isso pode elevar o seu estado de consciência para sensações muito maiores do que aquelas que a gente está acostumado na relação sexual. Então, quando a gente trabalha a terapia tântrica, existe um momento inicial onde a gente vai fazer uma anamnese, conversar sobre toda a tua história com relação ao teu corpo, as tuas relações, como é que você sente, as suas primeiras relações sexuais, como é que você aprendeu sobre isso. Saber o objetivo dela, né? O objetivo, qual a busca, né? O que você está querendo. Tem pessoas que querem uma expansão orgástica, tem pessoas que têm traumas mesmo, foram abusadas, têm dificuldade de sentir orgasmo, ou tem muito tabu com o seu corpo, ou percebe que vai até um ponto e parece que depois não consegue passar dali. Uma série de coisas que podem acontecer. E aí, quando a gente tem esse entendimento de qual é a queixa, a principal questão da pessoa, fica mais fácil de conduzir o processo. Às vezes tem práticas de respiração específica que vão ajudar nessa liberação emocional, tem práticas de meditação ativa que eu vou trazer contrações e relaxamentos para o corpo, para ajudar, né, a trazer essa pulsação mesmo para o corpo, até chegar na massagem. Quando a gente chega na massagem, existem duas etapas, digamos assim, da massagem. A massagem corporal e a massagem íntima. A massagem corporal, ela tem o objetivo de despertar toda a bioeletricidade do nosso corpo, né? O nosso corpo, ele é 100% orgástico, mas a gente tende a direcionar isso muito para os genitais. Então, eu esqueço do resto do meu corpo. E eu posso sentir tanto prazer quanto eu sinto na minha yoni, no meu genital, né? Quanto na minha axila. Tipo assim, a axila era uma coisa que eu nunca tinha pensado na minha vida. E hoje eu acho super orgástico tocar na minha axila. Então, são coisas em que a gente não tem consciência porque não estimulamos o nosso corpo. E aí, nessa massagem corporal, a pessoa geralmente, né, fica sem roupa. Eu disse geralmente porque, como eu falei, dependendo da limitação de cada pessoa, pode ser que a pessoa não consiga. Sim. Não é muito pra mim, não dá. Então, tudo bem, vamos começar de biquíni, né? Fique de biquíni, a gente vai fazer os estímulos corporais, ver como o seu corpo responde, até ir criando um caminho de confiança e segurança para que a pessoa se sinta à vontade para ficar sem roupa. E aí a gente vai estimular todo o corpo com alguns tipos de toques que a gente associa aos 4 elementos: terra, fogo, ar e água, né? A massagem dos 4 elementos.
O toque terra, ele é um toque mais firme, né? Um toque de pele. Então a mão é cheia, eu tenho o objetivo de amolecer mesmo a carne do meu corpo e desbloquear um pouquinho dessas tensões ou couraças mais superficiais, né? Quando eu falo de couraças, eu estou falando de blocos de tensão que estão armazenados no meu corpo, tanto pela história quanto por coisas do momento atual. Depois tem o toque ar, que ele é um toque feito com a pontinha dos dedos, a falange do dedo, pode usar a unha também se você quiser, e ele é um toque bem sutil, assim, ele vem na penugemzinha do corpo, é um toque que quase não toca, e tudo devagar, porque a gente faz tudo muito rápido. Isso. Então, quando eu trago para algo mais lento, eu tenho mais consciência daquilo que está acontecendo. E esse toque ar, ele tem esse objetivo de despertar a bioeletricidade do corpo, com um toque mais lento, mais sutil e bem superficial nessa primeira penugemzinha do corpo. Depois a gente vai para o toque água, que é o toque onde a gente traz o óleo, né? Sempre óleos naturais, vegetais, que vão ajudar nesse trabalho do deslizar mesmo. Então, o toque água, ele é um toque também de mãozinha inteira, e ele é um toque contínuo e deslizante. Então, é como se eu passeasse pelo corpo como uma onda, e isso, sentindo uma onda deslizando no meu corpo, e isso me ajuda a ter uma sensação de completude. Eu não sou um pedaço, peito, bunda, vagina, pênis. Eu sou um corpo inteiro. Então, é numa dança pelo corpo que você vai trazendo essa mensagem, né, inconsciente, para que ele vá entendendo e absorvendo isso. E depois vem o toque fogo, que aí é já para aquecer o corpo para chegar no genital. O toque fogo são toques mais firmes, com um pouco mais de pressão, um pouco mais de velocidade. Eu concentro muito esses toques do peito para baixo e do joelho para cima, porque a ideia é levar sangue para o genital. Então eu vou trazer sangue de baixo para cima e vou trazer sangue de cima para baixo. E aqui eu vou preparando o corpo e sinalizando o corpo que eu estou chegando perto do genital. E aí depois vem a massagem íntima. Entendi. E aí, uma curiosidade, porque assim, gente, eu leio algumas coisas, como eu falei até no podcast anterior, no episódio anterior, eu leio algumas coisas, mas as outras coisas eu prefiro não ler, que é para enquanto você vai falando, eu vou tentando elaborar aqui uma questão de curiosidade pessoal, que pode ser uma curiosidade de quem está nos ouvindo e quem está nos assistindo. Quando chega na parte íntima, primeira coisa, usa luva? Usa luva. Isso é biossegurança, certo, né? Então, exatamente. E tem duas coisas. Tem a questão da biossegurança e tem a questão também da imparcialidade. Sim. Se eu toco um corpo diretamente, um genital diretamente, isso traz um pouco de intimidade para aquilo que está acontecendo, né? Então, profissionalmente, a gente utiliza a luva por esses dois motivos. Certo. Aí, vamos falar da mulher, né? No toque genital, como é feito? Vulva, clitóris, explica pra gente. Quando a gente vai para o genital feminino, o grande objetivo que a gente tem primeiro é trazer consciência para toda a estrutura desse corpo, né? Às vezes eu digo que é uma nave espacial, que as pessoas acham que tem 2 botões, que é o clitóris e a entrada da vagina. E a gente esquece de estimular todas as outras regiões. Então, vou pegar aqui a minha vulva, né? Fica à vontade. Tava conversando com ela antes, assim, o nome dela é Pepeca. Tem gente que diz, esse nome é infantil, né, o nome Pepeca, mas uma cliente deu e ficou. Então, quando a gente vem aqui pro genital, primeiro tem um espaço muito forte que é de honrar esse genital. Quando você está na relação sexual, tem muito uma coisa de pegação, né, uma coisa muito rápida, de novo. Então, a gente vem com um toque bem lento, bem devagar, entre as pernas, e vai chegando pertinho do períneo, e chega numa conchinha aqui, que eu chego quase que guardando o genital por um tempinho. A minha outra mão fica lá no coração dela, para trazer uma conexão entre o genital e o coração. Para começar a desmistificar essa ideia de que meu genital é sujo, é feio, é proibido, é pecado, né? Trazer essa amorosidade para cá. E aí a gente vem estimular toda a região dos grandes lábios para tentar trazer o tônus mesmo para o genital, né? Então são toques onde a gente vai trazer um pouquinho de pressão mesmo aqui nos grandes lábios, trabalhando essa parte de tônus, porque a nossa vulva, né, é um músculo, quase um músculo, assim. Então eu preciso malhar a minha vulva do mesmo jeito que eu malho o meu corpo. E aí quando eu venho para esses estímulos aqui, eu tô trazendo consciência para a sensação. Por isso a importância da masturbação. Sim. E não a masturbação apenas com o objetivo de chegar ao orgasmo, mas de tocar e conhecer a estrutura do meu genital. Então fazemos manobras nos grandes lábios, trabalhamos os pequenos lábios também, que esses bichinhos tadinhos são esquecidos, eu digo. Ninguém lembra deles. Trabalha os pequenos lábios, trabalha bem essa entradinha aqui entre grande e pequenos lábios, é de extrema sensibilidade essa região.
Depois a gente vem aqui para a entradinha do canal vaginal, onde a gente vai estimular a entrada sem penetrar, só a entradinha do canal vaginal que tem as glândulas de Bartholin, né, as glândulas que ajudam na lubrificação. Depois eu venho aqui para o clitóris, e aí quando eu venho para o clitóris, eu vou estimular muito a lateral, inervação lateral do clitóris. O que acontece? Muitas pessoas, né, quando vão estimular o clitóris, achatam. Vai direto, né? Ou vai direto, sem ter estimulado toda a região genital, ou achata o clitóris, né? Tem algo que a gente fala muito, o toque DJ, né? Que é aquele toquezinho assim. Então, o toque DJ, geralmente é uma coisa meio que esfregada, com força. E isso, além de achatar o clitóris, na maioria das vezes é extremamente incômodo, né? Principalmente se o genital não tiver excitado o suficiente. A gente precisa estimular essas inervações laterais. E aqui na inervação lateral, eu vou trabalhando, posso sim fazer o DJ, mas com o objetivo de afastar o clitóris de um lado para o outro e trabalhar essas inervações laterais. Tem mulheres, né, a gente estava falando aqui antes das vulvas, né? Isso. Todas as vulvas são lindas, tá? Por favor, absorvam isso. Não existe padrão de vulva, de cor, de nada disso. A gente precisa acolher, honrar a nossa vulva do jeito que ela é. Então, tem clitóris que são mais internos, tem outros que são mais externos. Então, quando ele é mais interno, por exemplo, o que a gente faz? A gente faz a extrusão, né? Que é com a pincinha mesmo de dedo, a gente vai exercitando esse clitóris para ele ficar mais externo, para eu ter mais acessibilidade a essas inervações laterais. E aí depois eu posso estimular aqui dentrinho, né, abaixo da uretra, perto da glândula de Skinner, para poder trabalhar o relaxamento da vulva, do canal vaginal também. E aí a gente pode chegar ao estímulo do polêmico ponto G. Sim. Você sabe que eu estou dizendo polêmico ponto G, né? Sim, porque tem, não tem, existe, não existe, né? Exatamente. Enfim. E aí, chegou no polêmico, e aí? Então, chegamos no polêmico ponto G. Por que polêmico, né? Tem muitas pessoas que dizem que ele não existe, né? Que é tabu, mas o que acontece? Vou pegar aqui o clitóris, né? Para trazer um pouquinho, dessa consciência para o pessoal. Então, o clitóris, ele tem essa estrutura, né? Que ele fica aqui nessa parte interna. Isso, aqui nessa parte interna a gente só vê a pontinha dele que tá aqui fora. Então, tudo que eu estimulo aqui, ó, grandes lábios, pequenos lábios, eu tô estimulando o clitóris de qualquer forma. O ponto G, que é um nome que se deu pro público, né, feminino, é a parte de trás do clitóris, na verdade. Então, tem gente que diz que não é, porque na verdade ele faz parte do clitóris. Mas tem uma estruturazinha mais protuberante, né, uma bolinha mais áspera, que geralmente fica entre a primeira e segunda falange do dedo, na parte superior da vagina. Então, se eu introduzo o dedo aqui, ó, ela vai estar mais ou menos aqui, ó. Tô apertando porque ela é de silicone. Você não precisa fazer isso com força, por favor. É bem sutil. É só demonstrativo, gente. É bem sutil o toque interno. Só tô querendo mostrar que ele fica atrás, né, da glândula e do clitóris. Quando a gente vai fazer estímulo interno, muitas mulheres dizem que tem pouca sensibilidade na parte interna do canal vaginal. Isso às vezes acontece porque o estímulo não é feito de forma adequada na parte interna do canal vaginal. Na penetração, aqui eu posso fazer os sinais, né? Sim, pode. Na penetração, vamos simular aqui, certo? Aqui é a entrada do meu canal vaginal, o ponto G ele tá aqui, né? Tipo aqui. Polegar, tô botando aqui para aparecer. Na penetração, a tendência é aquela coisa rápida, né, aqui. Então, lógico, dependendo da espessura do pênis, isso vai estimular o ponto G e vai trazer uma sensibilidade. Mas, às vezes, o canal vaginal, ele não está sensível o suficiente. Talvez na fisioterapia pélvica, né, você trabalhe isso. Então, a gente faz um pouco de toque bem sutil, assim, tocando mesmo as paredes do canal vaginal, trazendo toques mais suaves, o estímulo do ponto G com estímulos circulares, ou estímulos de vai e vem, sem pressa e sem objetivo, porque isso eu vou trazendo sensibilidade do mesmo jeito que eu tô tentando trazer para o meu corpo aqui fora, eu vou tentar trazer para a parte interna da minha vagina. Entendi. E é incrível porque muitas mulheres dizem, caramba, a minha vulva, meu canal vaginal nunca foi tocado desse jeito. Essa semana mesmo, eu atendi uma mulher que ela tinha muita dificuldade de sentir orgasmo. Às vezes eu acho que eu não sinto nada. Nada. E na sessão, ela chorou muito, porque ela disse, meu Deus, eu não tenho problema. Sim, ela sentiu muito, e foi lindo, sabe? Ela se tocava, você sabe? Não.
Ela não tinha hábito de se tocar, ela não sentia na relação sexual, ela tinha muitas questões, assim, com isso da sexualidade, do genital, principalmente, dela. Mas foi muito bonito, porque ela disse, às vezes eu tentava introduzir algo, ela é lésbica, né? Sim. Então ela se relaciona com mulher, mas ela conseguia a introdução do dedo e tudo mais. Às vezes ela tentava introduzir, né, uma prótese e disse que não entrava, tapava na entrada. Não conseguia, como se fosse um vaginismo, porque ela não conseguia relaxar. E aí, nesse lugar de relaxamento da respiração, do corpo todo estimulado, o canal vaginal sendo tocado com amor, ela conseguiu sentir muito e foi lindo, foi bem lindo. Deve ser lindo mesmo para você presenciar mulheres sendo libertadas, vamos dizer assim, sim, né, e se descobrindo. E aí, outra curiosidade que me surgiu aqui, Jade, durante a massagem que você faz, quando o seu cliente ou a sua cliente chega ao orgasmo, principalmente se for mulher, né, que a gente consegue ter vários orgasmos, continua, como faz? Não para. São objetivos diferentes com homem e com mulher, certo? Hoje em dia o meu trabalho está bem focado em mulheres e casais. Mas eu vou explicar um pouquinho como funciona com a mulher e depois eu vou falar como funciona com o homem. Geralmente, o objetivo da mulher, quando tem questões de traumas, abusos, coisas desse tipo, é tentar trazer um acolhimento e uma amorosidade para o corpo, para que ela entenda que não é errado tocar no genital dela, que pode ser prazeroso, desde que ela seja consentido. Então, tem muito um lugar de comunicação, de pode, não pode, vai até aqui, não vai. Muita parte do consentimento, né? Trabalhar o consentimento. Para mulheres que querem desenvolver o potencial orgástico, o nosso estímulo é tentar levar ela a vários caminhos, né, maiores. Então, enquanto estiver no tempo da sessão, ela pode ter tido 30 orgasmos, a gente não para. E é muito esse lugar que eu digo que existe um limiar muito delicado entre a agonia e o prazer. Né? Às vezes a mulher, por exemplo, sendo estimulada no clitóris ou utilizando algum bullet, né? E aí chega num ponto importante, né? Toda mulher, ela tem um dos dois ladinhos aqui do clitóris que tem uma maior sensibilidade, que leva ela a picos de orgasmos diferentes. E a gente tenta encontrar esse ladinho, tanto com estímulo manual, quanto com a utilização dos bullets, né? Que são esses vibradores pequenininhos. Então eu vou buscando o encaixe aqui na lateral do clitóris, até encontrar o ponto e deixo paradinho lá, porque a vibração por si só vai fazer o trabalho dele. E aí a mulher às vezes sobe, né? Vai entrando no ápice orgástico. E aí algumas dizem, ai meu Deus, não. Tipo, a sensação é que eu vou morrer. Tipo, é tão bom que parece que eu vou morrer. E aí a gente vem para um ponto muito curioso, que é até o quanto de prazer você sustenta. Né? E aí eu digo sempre, tá sentindo uma agonia, tá percebendo que talvez tá crescendo, tá vindo uma energia, mas uma agonia boa, mas você acha que não vai aguentar? Respira profundo, solta o ar pela garganta, relaxa o canal vaginal e deixa o corpo trabalhar, porque o corpo sabe o caminho. Sim. Só que a tendência às vezes tô sentindo muito, para e trava, né? E aí na rigidez o corpo não sente mais. Isso me fez lembrar de uma história de uma paciente minha, justamente isso. Ela chegou com queixa de anorgasmia, né? Que ela tinha dificuldade para chegar ao orgasmo e tal. E nas conversas que eu tinha com ela, foi justamente isso. Ela dizia, Luana, mas quando me dá uma agonia, que aí eu vou e paro. Eu fiz, não para. Espera um pouquinho, respira e vai além, que é esse além que você vai conseguir atingir o seu potencial orgástico, né? Você conseguiu atingir o orgasmo. E aí realmente foi, porque e é muito comum, em uma mesa de amigos também, a gente sempre conversa, acho que com você também é assim, né? Onde tem uma fisioterapeuta pélvica que trabalha com sexualidade, sempre tem um assunto da sexualidade. E aí, conversando com amigas também, a história é a mesma. Assim, nossa, Luana, que me dá uma agonia, quando me dá uma agonia, eu vou e paro. Gente, não para, não é hora de parar, é hora de continuar. E aí tem aquela história também assim, eu não sei se eu já tive um orgasmo. Eu falo assim, se você não sabe, então porque não teve. Porque é uma sensação indescritível, né? Sim. E aí, Jade, a gente falou agora com as mulheres e com os homens, como é que funciona? Então, o trabalho com os homens já é um trabalho diferente, porque o homem tem um condicionamento ainda maior dessa visão do meu corpo é tocado, eu fico excitado, eu vou ejacular, né? E isso é um condicionamento muito forte da educação social, pornografia, né? Todos os estímulos que se tem. Então, quando eu vou trabalhar com o homem, a ideia é tentar sensibilizar o genital dele para que ele possa sentir de forma diferente. O corpo é feito da mesma forma que é feito com a mulher, tá? Todo estímulo corporal. E quando vai para o genital,
quando eu atendia mais forte homens, a ideia era tentar realmente não ejacular. O objetivo era não ir para a ejaculação, para que não fosse por aquele caminho conhecido. Então, o trabalho é de sustentação dessa energia. Então, são feitas uma série de estímulos, né? Da mesma forma, intercalando toque ar, toque terra, toque fogo, porque o homem está muito acostumado com uma pressão e velocidade, que é a pressão e a velocidade da masturbação. Então, ele faz aquele movimento rápido, forte, e ele quer reproduzir isso no canal vaginal da mulher. E aí não dá, né? Não vai ter. Ele quer reproduzir a velocidade pegando forte, né? Como eles costumam dizer. E a pressão, tome pompoarismo, e nem assim vai chegar na força que ele coloca na mão dele. Exatamente. Então, a gente vai tentar trabalhar essa sensibilização. Como? Trazendo toques mais sutis, mais lentos, intercalando esses movimentos. Às vezes um pouquinho mais forte, às vezes um pouquinho lento. Às vezes um pouquinho mais rápido, às vezes devagar. E trazendo aos poucos essa consciência para o toque sutil. E além de tudo isso, tentar espalhar essa energia que está muito concentrado na parte pélvica, genital, e levar isso para o corpo todo. Porque do mesmo jeito que a mulher pode ter orgasmo de corpo inteiro, o homem também pode. Mas ele precisa desligar um pouquinho essa chave ali só do genital para deixar essa energia circular. Então, o que acontece? A gente faz os toques genitais, que são toques mais lentos, totalmente, não faz a mesma manobra da masturbação, a mesma posição de mão da masturbação. São outros toques mais sutis, com a pontinha do dedo, às vezes fecha a mão no pênis, mas numa posição diferente. E aí, a partir dessa energia subindo, quando essa energia está ficando muito alta, que você vê que está chegando perto de um orgasmo, a gente espalha a energia pelo corpo todo. Eu brinco, eu digo tchá, faz um tchá. Tipo assim, tá muito forte, tá quase chegando lá, a gente passa a mão mesmo assim pelo centro do corpo, levando pro coração e espalha pelas laterais. Porque isso é uma condução de uma onda que é bioelétrica, né? Então, a eletricidade está toda aqui embaixo, eu espalho essa eletricidade para cima e conduzo para o resto do corpo. E isso feito de forma repetitiva vai trazendo a consciência para o corpo, que pode sentir diferente daquela sensação que ele já tem, que ele está acostumado. Deve funcionar para os pacientes que têm ejaculação precoce, né? Ejaculação prematura. A maioria dos casos das pessoas que procuram a terapia tântrica, os homens, né? De forma terapêutica mesmo, ou tem ejaculação precoce, ou já passou por algum processo cirúrgico, próstata, alguma coisa desse tipo, que tem disfunção erétil, né? Porque aí vai trabalhar essa questão do tônus também do genital para as disfunções eréteis, e para a ejaculação precoce, essa parte do controle que vem junto da respiração, porque a ejaculação precoce também geralmente está bem associada à ansiedade. Isso, e aí você falou agora nos pacientes que são submetidos à cirurgia de próstata, e aí eu lembrei dos meus pacientes. Quando eles vêm para mim, né, após uma cirurgia de próstata, né, que a gente acaba, uma das técnicas que a gente pede para ele fazer em casa é a manipulação. Eu gosto de falar manipulação, mas não, porque quando a gente fala masturbação tem um teor mais erótico, né? Então, porque a gente precisa de sangue, a gente precisa que chegue a circulação sanguínea ali. E aí eles acabam descobrindo que eles podem ter um orgasmo sem ter o pênis ereto. É muito interessante. Eles chegam, nossa, doutora, eu tive um orgasmo e eu não sabia que eu poderia ter um orgasmo sem meu pênis estar ereto. E aí eu falei, você pode. E aí entra um pouquinho, obviamente não entra, mas assim, dentro da terapia tântrica, ele vai descobrir outros pontos orgásticos, então, não é isso? Sim, exatamente, porque tem essa ideia, geralmente, do padrão de novo. O que é orgasmo para o homem? Chegou na ejaculação. Na verdade, o orgasmo está diretamente associado à ejaculação para o homem. E são duas coisas diferentes. Isso. A ejaculação é a saída do sêmen, né? O orgasmo é a sensação. Então, você pode ter vários orgasmos sem ter ejaculação. Você pode ter vários orgasmos sem ter ereção. Você pode ter vários orgasmos sem tocar no seu pênis. Só que isso é algo tão, às vezes, surreal, assim, na cabeça da educação masculina pessoas, mesmo, né? Que às vezes as pessoas não conseguem processar isso. E aí, quando vem algo a partir de uma doença mesmo, né, de uma cirurgia, de alguma coisa que, de fato, eles sentem que prejudicou a vida sexual deles, é que acabam buscando essa possibilidade de sentir de forma diferente, né? Hoje, eu decidi muito focar mesmo as minhas sessões. Na verdade, quando eu comecei a trabalhar com Tantra, eu não atendia
atendia homens, né? Só atendia mulheres. Em algum momento começaram a me procurar alguns homens que eu via que tinham uma consciência energética, às vezes esposos de mulheres que faziam os cursos comigo, ou pessoas que eu via que tinham um caminhar. Eu falei, caramba, por que eu estou restringindo de ajudar homens que Medo realmente... de assédio? Isso. Homens que realmente têm um interesse numa transformação. E aí eu fui abrindo, atendendo alguns homens e tudo mais, mas realmente requer um esforço muito grande, assim, de conversar muito antes, entender qual é a demanda, qual é a busca, e aí é um filtro gigante, assim, para você perceber quem realmente tem uma busca terapêutica ou quem está com uma intenção diferente, né? E aí eu vejo que o trabalho com mulheres, o trabalho com homem é incrível. Eu ainda acompanho alguns homens que já estão comigo há algum tempo, mas o trabalho com mulheres eu digo que é mais fluido, assim, porque a mulher tem muita consciência disso que acontece no corpo, né? Mulheres e casais. Além da consciência, mulheres têm mais dificuldade também, né? A gente foi tão tolhida, tão reprimida nas nossas emoções, nossas sensações, que quando a gente descobre um canal como a terapia tântrica, é realmente libertador. E o homem não. O homem é mais acostumado, eu falei lá no primeiro episódio, o homem é acostumado, ele cresce pegando no pênis dele. Né? Ele cresce pegando no pênis para fazer xixi. Ele cresce com a família falando assim, olha o pintinho dele, mostra o pinto, puxa o pinto, né? Enfim, cresce já com a sua sexualidade muito bem. Muito aceita, bem não, mas assim, é muito bem aceita, para a grande maioria. Obviamente vai ter as exceções, mas ele já cresce com isso, e a gente não, a gente é totalmente ao contrário, fecha as pernas, tira a mão daí, não mexe aí que é feio, né? Então a gente tem essa educação totalmente reprimida, que quando é lindo você acompanhar realmente esse desabrochar e esse descobrir. Então, por isso que eu acredito que deve ser, não é que é mais interessante, mas é mais bonito mesmo de acompanhar essa evolução das mulheres. Né? Isso é muito incrível, porque na verdade eu observo que tem tantos homens que precisam dessa ajuda, assim, desse olhar, e admiro tanto todas as colegas que conseguem, né, esse trabalho com o masculino, porque é um trabalho realmente mais árduo, eu sinto que é mais árduo. Engraçado que eu lembrei agora do meu amigo, do Cleiton, né, que a gente tava falando, que Cleiton tá fazendo um trabalho específico com homens agora, e ele percebe como homem, como é mais árduo um pouco, assim, mais trabalhoso. Mais trabalhoso esse trabalho com o masculino, mas ao mesmo tempo quando você vê um homem que consegue virar essa chave dessa olhar erotizado demais, dessa coisa muito genital, que ele percebe isso, um orgasmo de corpo inteiro, uma sensação prazerosa sem toque genital, parece que para eles é a descoberta do Brasil, assim, uma coisa, meu Deus, eu achei que isso era impossível, e é lindo também ver esse desabrochar acontecer. A gente viu recentemente aquele ator João Vicente, não sei se você viu. Eu vi uma coisinha que ficou no Instagram, assim, né? Que ele estava no podcast da Giovanna Eubank, da FEPAS Leme, né? E ele falou justamente isso, que ele foi um jovem sexual, vamos dizer assim, dizendo que era comedor, né? Popularmente falando. E aí agora que ele descobriu a terapia tântrica, ele disse que é outra coisa, realmente. É uma coisa assim que ele, se soubesse, ele tinha feito antes. Né? Então, homens, vamos procurar a terapia tântrica, né? Aqui em Natal tem outros terapeutas também, Jade? Eu acredito que tem. Eu não conheço diretamente todos, né? E aí, como é algo muito delicado e íntimo, precisa de todo um cuidado até para indicar também, né? Exato. Mas com certeza tem. Às vezes a gente não conhece assim diretamente, mas buscando tem. O que eu sempre digo é, quando você for buscar uma terapia tântrica, sinta, né, a energia da pessoa que está falando com você, perceba como é a abordagem, observe se existe um interesse maior do que só em lhe atender e fazer uma massagem, né, um interesse em conhecer sua história, em perceber qual é a base do que você tem. Porque quando tem essa introdução nesse caminho, você já percebe que tem um olhar terapêutico diferente. Porque só a massagem tântrica vai ter de rodo aí, né? Verdade, se pesquisar. Verdade. Então, se você busca a terapia tântrica, observe esse diferencial, que é de entender a sua história antes de qualquer coisa. Acho que empatia, tudo, né? Tudo que você vai entregar para alguém, a sua história, né? Seus traumas, os seus tabus, você tem que sentir realmente uma empatia pelo profissional que está lhe atendendo, né? E sentir essa energia que você está falando também, da verdade, né? Da responsabilidade e de entregar realmente uma terapia
como é que eu posso dizer, uma terapia real, né? Sem interesse, vamos dizer assim, né? De dinheiro, né? Sim. Porque tudo na vida tem profissional para tudo, infelizmente, né? Exatamente. E aí, Jade, fala pra gente agora, então, os casos mais comuns que chegam para você, assim, de mulheres, são realmente mulheres com história de abuso. Fala pra gente um pouquinho da sua vivência. Hoje eu vejo claramente que eu acho que mais de 90% das mulheres que eu acompanho em terapia tântrica, elas foram abusadas na infância ou na adolescência. Então essas mulheres acabam tendo esses vestígios, né? Tanto da dificuldade de sentir orgasmo, da não aceitação pelo seu corpo, um lugar de não ter conhecimento mesmo, assim, de um certo distanciamento ali dos genitais. Então o trabalho com essas pessoas que vêm é muito primeiro de uma conexão com o próprio corpo, autoconhecimento, percepção, a série de exercícios. Sabe que eu vejo, só lhe interrompendo rapidinho, Jade, sabe que eu vejo também que muitas mulheres foram abusadas, mas só sabem depois de adultas que foram abusadas, que não tem noção de quando era criança, ou adolescente, ou enfim, que aquilo que ela sofreu foi um abuso, né? E aí, agora, graças a Deus, a gente tem muita informação e numa roda, gente, de mulheres, vocês podem ver, eu acho que 99% das mulheres já sofreram algum tipo de abuso. Seja uma sarrada no ônibus, seja no trem lá em São Paulo, que é muito comum, seja um abuso realmente, uma passada de mão, ou de que você, num dia que você bebeu muito e teve uma relação e se sentiu culpada, porque eu que bebi, não devia ter bebido, enfim, e esconde isso para si, porque a culpa foi minha, porque eu bebi, né? E hoje, com o maior número de informação que a gente está tendo, a gente está descobrindo, então, que quase todo mundo já sofreu um abuso, né? E aí, quando a gente descobre isso, é que a gente começa a entender algumas respostas do nosso corpo em relação a isso. E aí vem a terapia tântrica, então, para poder ajudar, né? Com certeza. E geralmente, como eu sou psicóloga também, né, e eu convivo no ciclo de psicólogos, tem muitas pessoas que descobrem isso. Não é que descobrem, eu digo que aceitam, que reconhecem isso durante o processo terapêutico, porque as sensações no corpo, elas existem, né? As limitações, os bloqueios, elas já estão ali. E às vezes existe a sensação de, caramba, tem alguma coisa que não tá legal, por que eu não consigo me entregar? Por que eu não consigo me abrir? Por que eu não relaxo numa relação sexual? Por que eu chego quase lá e eu não entrego? Porque o orgasmo é a entrega. Então eu posso sentir prazer, porque o meu corpo é físico, ele responde, mas eu não consigo me entregar, relaxar. Então isso já existe no corpo, mas às vezes é difícil reconhecer que é verdade. E aí geralmente isso acontece nos processos terapêuticos, né? Então a terapia tântrica, ela pode ser pontual, ela pode ser uma sessão pontual para a pessoa poder trabalhar a questão orgástica mesmo do corpo dela, perceber que outros lugares ela pode visitar dentro desse espaço corporal, quanto pode ser um processo mesmo, né, terapêutico gradativo de descoberta da sexualidade, da sensualidade, de aprimoramento, de conexão com essa energia de vida. Isso é uma coisa que vai sendo construída. E aí existe essa outra parte que é das mulheres que querem expandir, né, o prazer e a consciência para um lugar diferente. Essa coisa dos múltiplos orgasmos, dos orgasmos de corpo inteiro, dos orgasmos transcendentais, que é um lugar onde você sente essa sensação orgástica que é tão grande que se torna espiritual, assim. Você sente uma energia que é além do seu corpo físico, né? Então, é muito interessante realmente tudo isso, Jade. E aí agora vamos então para algumas perguntas dos seguidores, certo? Tá. Primeira pergunta que a gente tem aqui. Massagem tântrica é igual a aumento de libido? Pode sim, a massagem tântrica pode ser um caminho para trabalhar o aumento da libido. Tem pessoas que não têm libido, o corpo não está desperto, então a partir do processo de despertar do corpo, a partir da massagem, essa libido pode começar a despertar também. Lembrando, gente, que libido, a gente viu lá no segundo episódio com o Hebe, que o libido é muito, a libido a libido é muito maior do que o desejo sexual. O desejo sexual é uma coisa, a libido é outra, né? A libido é o que você tem o prazer da sua vida normal, de você levantar, de você acordar, de você ir trabalhar, de você ter prazer em aquilo que você faz, né? E o desejo sexual é direcionado, exatamente. Outra pergunta. O que muda, essa é interessante, o que muda dela para preliminares bem feitas? Eu achei tudo igual.
Nossa, então ela deve ter tido alguma experiência, né? Eu achei tudo igual. Eu acho que vem muito essa coisa da consciência que a gente está falando, né? Se eu uso as técnicas da massagem tântrica como uma forma erótica de trabalhar uma preliminar, ok. Mas quando eu trabalho a técnica da massagem tântrica para eu descobrir sensações do meu corpo de uma forma diferente, é outro lugar. Por isso que eu sempre digo assim, mesmo quem já fez a massagem tântrica com o parceiro, um curso online, alguma coisa que aprendeu e trouxe para a vida lá na prática, experimente fazer uma sessão terapêutica sozinha. Porque a resposta do corpo é diferente. Porque quando eu estou fazendo essa massagem com alguém, eu tenho uma intenção. Eu tenho uma intenção erótica, eu tenho uma intenção de troca, eu tenho uma intenção de sentir prazer e satisfazer o outro. Quando eu faço a massagem tântrica de forma profissional, com um profissional que não há nenhum tipo de troca, você consegue visitar lugares diferentes de sensações no seu corpo. E isso pode ampliar a forma como você vai levar isso para dentro da sua relação. Talvez, então, essa seguidora tenha feito alguma coisa de casal. Ou então, sem algum objetivo específico, né? Foi lá para experimentar, talvez, enfim, acabou tendo uma experiência legal, positiva, mas não, acho que fugiu um pouquinho, acho, da terapia. Do terapêutico. Eu talvez, acho. Né? A gente pode ter entendido, se a gente entendeu bem, talvez. Eu entendi assim também. Vamos lá, agora uma outra pergunta. Deixa eu pegar aqui com... da minha paciente, porque assim, gente, eu mando para todo mundo, né, antes o tema para os meus pacientes, os que foram, os que não, os que ainda são, e falo que não vou falar o nome, né? Que vai ser mantido o sigilo, que às vezes as pessoas têm vergonha, enfim. Mas essa paciente específica, ela disse, doutora, pode falar meu nome. Então, para minha paciente querida Ana Caterina, essa paciente, ela é uma paciente minha já de muitos anos, então ela vem e volta, porque, gente, períneo, assoalho pélvico são músculos como outro qualquer do meu corpo. Então, se eu tenho que ir para academia para sempre, eu vou para fisioterapia pélvica para sempre também. Claro que você não vai ficar para sempre, porque eu digo, não é sem intervalo, né? Tem os intervalos, mas os músculos ficam ali enfraquecidos e a gente tem que estar sempre fortalecendo. Então, ela falou assim, essa massagem, né, a gente já falou um pouquinho, eu nunca vi falar, gostaria de saber como procede, a gente já falou. E quais os benefícios, então, Dan? Sim. A massagem tântrica, ela tem o benefício principal de trazer o despertar do corpo sensorial. Então, eu posso trabalhar a questão da sensibilidade corporal, eu posso trabalhar a liberação de medos, travas e inseguranças, eu posso liberar essas couraças, esses blocos de tensões que ficam registrados no meu corpo, eu posso expandir a minha sensação de prazer para algo que é impossível de explicar. Eu digo que é tão difícil explicar o que é a terapia tântrica porque é muito sensorial. A maioria das pessoas, você vai sentir o seu corpo tocado de uma forma amada e respeitada, e isso muda a forma com que você escolhe as pessoas com quem você vai se relacionar. Então, a terapia tântrica, ela tem tudo a ver com autoconhecimento e com amor próprio. É um lugar de construção e de adequação, de uma amorosidade de você com o seu corpo. E a partir disso, você relaxa nas suas relações, você aprende a se amar mais, a se olhar no espelho, a se curtir, a se tocar, a ser independente, né? E é um processo que é bem amplo mesmo. E aí tudo são só benefícios, né, gente? São só benefícios. Se feito adequadamente, sim. Jade, explica pra gente como é feito, então, a terapia de casal. Por exemplo, eu quero ir com meu marido, como é que funciona? Então, hoje eu trabalho com duas formas em casal, tá? Isso com viés do Tantra, né? Tem o workshop de massagem tântrica, que ele é um workshop de 3 horas, onde a gente vai trabalhar com foco na massagem. Então, eu ensino todas as técnicas da massagem, qual é o objetivo de cada toque, tanto corporal quanto íntimo, e depois o casal vai aplicar um no outro sobre minha orientação. E isso é muito curioso, porque quando a gente vai atender casal e vai fazer a demonstração, por exemplo, né? Eu posso fazer a demonstração no corpo da pessoa ou posso fazer a demonstração só na prótese, se a pessoa não se sentir confortável de ser tocada. Mas eu fico ali, eu vejo muito nervoso, né? Às vezes o homem parece que quando está sendo orientado, que nunca viu direito e treme, é bem curioso, assim. E quando tem a ajuda de alguém do lado, olha, pega assim, toca aqui, afasta aqui, encaixa aqui. É uma coisa mesmo de ensinar a técnica da massagem para depois explorarem
mais na vida pessoal. E existe um outro que eu chamo de vivência casal tântrico, que é uma vivência de 4 horas, e nessa vivência a gente vai trabalhar outros pilares do Tantra também. Então a gente trabalha a comunicação, né? Quase tem um tempinho de terapia de casal ali no início, para trabalhar essa comunicação clara. A gente trabalha a parte do olhar conectado, da presença, da respiração conectada, algumas posturas de meditações ou práticas sexuais tântricas e também a massagem tântrica. Então, essas 2 formas que eu mais atuo hoje com o casal no atendimento individual, né? Essa turma que vai ter dia 20 de setembro agora, vai ser com qual? É essa que a gente vai trabalhar, muito parecido com a vivência do casal tântrico. Dia 20 agora de setembro, né, aqui em Natal, vai ter uma turma casal tântrico. Ele é um grupo bem pequeno, com poucos casais, intimista, e é um grupo de introdução ao Tantra. Então, muitas pessoas que têm medo, tabu, insegurança, não gostam da nudez, têm vergonha, esse é um momento mágico, assim, para você poder experimentar, porque não tem nudez nesse workshop, e a gente vai trabalhar tudo isso, a parte das 5 linguagens do amor, dos pilares do prazer, a comunicação, o olhar, a respiração, a exploração dos sentidos e também as técnicas da massagem. A massagem corporal, a gente vai ter uma troca lá, né? O casal vai fazer a troca da massagem corporal de biquíni, da forma como se sentir confortável, e os toques íntimos eu demonstro nas próteses de silicone, cada um experimenta na sua vida pessoal. Então vai ser bem interessante. Eu já disse a ela que quando eu chegasse em casa, eu vou falar com meu marido, porque eu quero fazer, eu vou fazer, vamos fazer, viu, baby? Nós vamos fazer, porque eu quero ter essa vivência realmente, que eu acho que tem coisas na vida, eu acho que o Tantra é isso, a terapia tântrica é isso, que você não tem como explicar, só sentir, né? Sim, o Tantra é exatamente isso. Não adianta explicar, não adianta ler, você só vai saber se você viver. Então, vamos viver, gente. Então, eu vou encerrar aqui já agradecendo. Muito obrigada por trazer todos esses esclarecimentos aqui pra gente, de suma importância, gente. Porque, assim, como a gente falou lá no início, quando fala em massagem tântrica, vem logo a questão erótica, vem logo a questão do sexo, da sexualidade, enfim. E a gente viu aqui, então, que vai muito além disso, né? Então, que traz... que liberta as nossas dores, né? Que é libertador, como diz a Hebe, liberta realmente nossas dores e nossos potenciais orgásticos de outras formas. Jade, muito obrigada por ter trazido, então, todos os esclarecimentos aqui pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Eu, particularmente, eu amei. Então, dia 20 de setembro vai ter essa turma de casais. Vão lá no Instagram da Jade, que a gente vai deixar aqui para vocês aqui descrito aqui na bio, tá bom? Muito obrigada, gente. Jade, muito obrigada. Considerações finais? Sim, só quero agradecer. É maravilhoso ter essa oportunidade de estar conversando sobre isso. Que bom que você criou esse canal, né, para poder trazer informação para o pessoal. E vocês que têm interesse em conhecer um pouquinho mais do Tantra, me procura lá no Instagram. Mulheres que têm muitas questões de desenvolver esse desempenho. Tem grupos específicos só para mulheres também, além dos trabalhos de casal. Então fala comigo, se eu puder lhe ajudar, eu vou ficar feliz demais. Grupo de amigas? Claro, também grupos privados de amigas eu faço às vezes, vivências, workshops para grupos privados de amigas. Tô com umas ideias aqui. Pois bora. Mais uma vez, obrigada, gente. Obrigada, obrigado. Gente. Vocês acompanhem aí, então, os outros episódios, para quem está chegando aqui agora. A gente já falou de orgasmo, já falou de libido, já falou da sexualidade da população LGBTQIA+, já falamos de estética íntima, que foi para mim também foi muito surpreso, porque eu tinha algumas questões em relação à estética íntima, mas foi bem legal. E agora com a terapia tântrica. Obrigada, gente. Um beijo para vocês. Obrigada mais uma vez, Jade. Obrigada demais, Lu.